Olá pessoal, sou o Pedro Ferreira, está começando aqui mais um Semântica Podcast na presença do meu companheiro Montanha. E aí, Montanha? Pesado, pesado. Mais uma vez, né? O terceiro podcast da série e, pô, tô maravilhado aí com essa parceria, porque os papos têm sido de alto nível. E hoje a gente está recebendo é, um dos pilares aí dos temas de relação à inteligência emocional e liderança, não tem ícone maior do que Daiane Santos. É isso aí, para o papo ser de alto nível, tem que ter convidado de alto nível, obviamente. Então, a gente está hoje conversando com a Daiane Santos, especialista em liderança e inteligência emocional. Obrigada, muito obrigada pelo convite, mais uma vez estar aqui é um grande prazer, uma grande honra. Vamos bater um papo sobre a importância da inteligência emocional também na liderança, né? E tantos vieses que nós podemos ter disso. Maravilha. Pode dar. Bom, eu já vou começar, então, a gente aqui já vai começar com o negócio pegando fogo, porque é uma área de interesse minha também, uma área de estudo, né, a inteligência emocional, e é muito bom a gente poder conversar com pessoas diversas, né, porque às vezes essa questão da inteligência emocional, o desenvolvimento humano como um todo, a gente tende a começar, né, no instituto, e aí o instituto tem aquela esteira de produtos e a gente vai consumindo. Só que a gente acaba, às vezes, ficando muito restrito a um determinado pensamento. E aí, um nome que sempre foi mencionado e que eu já estudo há um pouco é o Daniel Goleman, né? Que fala sobre a inteligência emocional, e ele divide a inteligência emocional em algumas competências, e uma delas é a liderança. E aí, na nossa conversa aqui em off, a Daiane já falou que tem uma visão um pouco diferente. Então, Daiane, conta pra gente. A liderança é uma competência da inteligência emocional? Não é? O que você pensa disso tudo? Vamos lá. Vou voltar um pouquinho antes de responder, tá? Vou voltar um passinho antes. A gente costuma dividir, e é importante que você falou sobre entender, buscar conhecimento, buscar um instituto e pegar a esteira de produtos e às vezes se limitar a isso. Tem diferença entre você entender de um assunto, por exemplo, ou entender do princípio disso. E aí, quando nós vamos para alguns produtos específicos de treinamento, nós estamos lá nos produtos. Nós estamos em uma entrega, nós estamos em um serviço, nós não entendemos ainda, não chegamos no princípio, na origem disso tudo. E aí, quando nós vamos para a origem, para entender de fato o que é uma inteligência emocional, vamos lá para as neurociências, vamos entender o funcionamento do nosso cérebro, vamos entender quem somos nós como seres humanos. E a evolução do ser humano na Terra e na nossa vida, né, na antropologia, vamos pegar vários, filosofia, vamos pegar a base e ir para o princípio, nós entendemos que, na verdade, a inteligência emocional ela vai ser uma competência da liderança. A inteligência emocional é inerente ao ser humano. Né? As emoções são inerentes ao ser humano. Quando nós vamos entender o funcionamento do nosso cérebro, a primeira coisa que acontece é uma emoção. Ela é automática, nós não dominamos ela é automática. Então, eu tenho a emoção e depois eu tenho a consciência da emoção, que é o sentimento. Nem sempre eu tenho consciência da emoção, por isso ela é automática. Nem sempre o sentimento vai acontecer. E somente depois vem os comportamentos. Inteligência emocional é a nossa capacidade de compreender isso, tomar decisões e ter comportamentos a partir das nossas emoções. Então, a liderança, ela é reconhecida. Ela não vem com um cargo, por exemplo. Então, para que eu seja líder, eu preciso ter conhecimento das minhas emoções e tomar decisões mais assertivas. Então, ele acaba virando um grande ciclo. Mas a liderança, ela envolve muitas competências, dentre elas, inteligência emocional. Eu não consigo colocar a liderança dentro de inteligência emocional, porque ela tem outros fatores que não cabem à inteligência emocional. Então, aí está um fator. Voltando ao Goleman, aquele parênteses que a gente estava falando antes. É muito bom ter essa visão, né,
diferente do que a gente acaba ouvindo por aí. Então é importantíssimo. Sim, sim. Eu tava brincando, tá? Eu e meu amigo que é filósofo, a gente tem uma missão de ser odiado por muitas pessoas. Porque a gente vai lá e destrói alguns castelinhos que as pessoas têm construídos. Não, peraí, não é bem assim. Vamos analisar com maior profundidade, né? Meu namorado fala que é impossível acompanhar as minhas leituras, que eu leio em média um livro por semana, que eu sou meio doida, né? Chama maluquice. Né? A pessoa é meio pirada. E aí vai unindo esses conhecimentos e você vai conseguindo compreender algumas coisas. Né? E nunca a gente vai terminar de estudar. Hoje eu estava ouvindo um outro podcast muito interessante, onde o Walter Longo estava falando sobre um especialista lá dos Estados Unidos, de tecnologia, enfim, que ele disse assim, pegou uma pedra na mão e falou assim, isso aqui, você tá vendo uma pedra, mas aqui tem muito dado. E a gente nunca vai conseguir escanear todos esses dados. Então, por mais que a gente estude, a gente vai ter uma limitação ainda. Mas buscar o princípio, eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de inteligência emocional, buscar o princípio, de onde vem, como é de fato, para que eu tenha maior assertividade, para que eu tenha maior consciência de fato nas coisas que eu tô fazendo. E voltando ao Goleman, por que eu lá na prévia, eu disse, não sou muito adepta, muito fã, né? E depois eu cheguei a uma conclusão diferente. Durante a primeira vez que eu li, eu disse, poxa, sacanagem esse livro. É sério que isso daqui é best-seller, né? Eu falei assim, a dorzinha, depois que você estuda muito, dá uma dorzinha. E depois eu cheguei a uma conclusão que é igual vinho. Não sei se vocês tomam vinho. Não. Eu tomei um pra nunca mais. Tomei um porre, nunca mais. Você é adepto ao vinho? Vinho tem o vinho de R$10, se tu achar no mercado, R$20 é o vinho de 2.000, 3.000, 5.000, 50 mil reais. Certo? E quando a gente começa a tomar vinho, a gente não começa tomando vinho de 50 mil reais. A gente começa, talvez o de 10, o de 20, e aí eu vou aprendendo. Eu vou desenvolvendo o meu paladar para o vinho e vou ficando enjoado, né? Eu brinco, vai ficando chato. Eu sou enjoada para vinho e para café. Sou muito enjoada. Porque eu comecei a estudar sobre isso. E eu comecei a sentir diferenças no sabor. Então, hoje, dá um vinho que não é o de 50 mil, porque eu não tenho dinheiro pra isso, claro. Ainda. Importante esse ainda, né? Mas é um vinho já intermediário para um vinho mais especial. Mas, né? A mesma coisa com o conhecimento. Nós não conseguimos passar um conhecimento de extrema profundidade para alguém que nunca viu ele. Se eu der um vinho caríssimo, um vinho de R$500 pra uma montanha que não toma vinho, ele vai tomar um gole e vai dizer, eca. Porque ele não conhece. Tem que ir acostumando o paladar, né? Exatamente. Então, a mesma coisa são com os conhecimentos. Eu diria que o Goleman, ele é um livro de inteligência emocional para iniciantes. Para quem nunca teve contato com isso. Eu nunca ouvi falar. Eu não tenho a mínima ideia do que é. Ele é um bom livro. Para começo do começo. O beabá ali. O beabá mais básico, com ressalvas. Ainda, com algumas ressalvas. Eu acho que não é nem o beabá, acho que é aquele... Eu acho que é o E, I, O. Exatamente. Então, ele é bem basiquinho. Ele é uma leitura para leigos. É igual eu falo que... eu sempre estudei comportamento. Eu sempre li sobre comportamento. E lá com 11, 12 anos, eu li muito Augusto Cury. Não esses livros que vocês conhecem hoje em dia, que ficaram famosos, né? Os livros de romance. Eu li o Código da Inteligência. Eu li os livros em que ele explica o funcionamento do cérebro. Então, quando eu tinha cerca de 16 anos, ele lançou o Vendedor de Sonhos, que se tornou o grande sucesso dele. Naquele momento eu parei de ler ele. Eu achei o livro uma droga. Eu achei horrível o livro. E eu levei muito tempo para perceber que eu não era público daquele livro porque eu estava lendo outras coisas. Só que para que o conhecimento dele chegasse a uma população maior, ele precisou deixar de maneira mais simples de entender. Que é uma das grandes funções de um líder, de um dono de negócio, eu conseguir mastigar a informação e entregar de maneira clara, objetiva e fácil de entender para o outro, e não para mim. Muito bom. Bom, então, já que já teve toda essa reviravolta aí acerca do Daniel,
uma coisa que a gente via ele falando é sobre essa questão, entendendo a liderança como uma competência da inteligência emocional. Ele defendia que, defende, né, que ela não pode ser aprendida na teoria, em livros, lendo, né, que é uma coisa prática. O que você acha sobre isso? Como que se desenvolve liderança? Se você tem algum método, alguma coisa que queira compartilhar com a gente. Perfeito. Nesse ponto eu concordo muito, porque é igual eu dizer que eu vou aprender a nadar, e eu compro um livro desse tamanho, e eu vou ler o livro todo, e amanhã eu me jogo no mar de Copacabana. O que vai acontecer comigo? Alguém vai tirar meu corpo de lá, né? Não vai ser assim. Então, liderança também. E eu gosto muito do que o Simon Sinek fala disso também. O Simon também é outro grande cara que se tornou um ícone de liderança hoje em dia, e que eu acredito que ele tem maestria em traduzir informações extremamente científicas e técnicas para uma forma fácil de entender para quem está na liderança. Essa é a maior habilidade do Simon, porque eu sou a doida, né, que eu leio o livro do Simon, eu pego as referências e eu vou ler o artigo científico. Né? E aí você vê, essa é uma tradução, de fato, e com uma grande maestria. Em que ele traz analogias, por exemplo, se você escovar o seu dente hoje, o que vai acontecer? Mas se você deixar de escovar somente hoje, o que vai acontecer? Só que se você deixar de escovar um mês, começa a gerar problemas. A liderança é a mesma forma. Uma coisa é o que eu tenho na teoria, o que eu vou ver num livro. Outra coisa é o campo de batalha, é o dia a dia. E aí, cada atitude somada, dia após dia, é que me transforma num líder de excelência ou em um chefe medíocre. Porque não tem meio termo. Ou eu sou um líder reconhecido pela minha equipe, instituído como tal e respeitado como tal, ou eu sou um chefe que manda e desmanda e ninguém me escuta de verdade. Eu só tenho um cargo. Então, essas atitudes dia após dia que eu vou percebendo e reaprendendo com o que eu faço é que me transforma num grande líder. E sim, isso é dia a dia. Uma coisa é o que os livros te dizem. E aí, você tinha comentado também que é economista, né? Nós temos lá o Nassim Taleb, grande Nassim Taleb, trazendo também que teorias é uma coisa, pesquisa, quem é pesquisador de cadeira, desculpa os amigos, colegas pesquisadores, adoro vocês, mas pesquisar somente estando na cadeira é uma coisa. Mas isso não resiste à realidade. Quando você leva para a realidade, é diferente. E aí é que mora, aí que você vê a diferença entre o garoto e o homem. É aí que você vê a diferença entre o líder de fato e o líder teórico. E eu gosto muito, inclusive, já deixando aqui, hashtag, o líder real, é o que eu uso, porque a realidade te engole. Você pode ler 200 livros. Mas se você não souber colocar isso em prática de verdade, você não for testando o que funciona pra você, porque o que funciona pra mim é diferente do que vai funcionar pra você, que é diferente do que vai funcionar pra montanha. Se eu não testar isso, eu não vou ter uma habilidade de fato. O ciclo da habilidade é a atitude, busca de conhecimento, coloco em prática, observo o resultado e, de novo, eu tomo outra atitude, busco mais conhecimento e coloco em prática de novo. Maravilha. Eu ia, assim, mudar um pouquinho o rumo da prosa para que você começou a ter uma desconstrução com relação a um autor e falou sobre emoções. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de uma das pessoas que um dos nichos que a gente vai trazer aqui são os empreendedores. Então, pessoas também que têm seus negócios, né? O próprio Pedro é um cara do corporativo, empresário. Como é que funciona o papel das emoções no empreendedorismo e nos negócios? Como é que você vê isso? Perfeito. É básico, fundamental, né? Porque nós somos seres emocionais, portanto, eu preciso entender de emoção para ter um negócio. Tem pessoas que não entendem do sistema emocional, das nossas emoções dentro de um negócio, sim, mas provavelmente ele tem um prazo de vida curto. Porque não existe um negócio que não interaja com pessoas. Vocês conseguem citar algum negócio que não venda para pessoas? Não.
Não, eu já ouvi pet shop, aí eu brinquei assim, o cachorro vai sozinho lá? Uhum. Não vai, né? É uma pessoa que vai lá e vai comprar pro cachorrinho, né? Então, assim, todos os negócios eu vendo para pessoas, eu tenho funcionários, eu tenho fornecedores, eu interajo com pessoas. Ah, tecnologia. Tem colegas. O que você está desenvolvendo vai porque eles chamam, né, usuário. Tenho medo do usuário, que é um cliente final. Então, se eu não entender de emoções e não compreender também as minhas emoções, eu vou ter problema ali na frente. Então, hoje em dia, cada vez mais, aí com as inteligências artificiais, chat GPT e tudo que vem surgindo, cada vez mais quem vai dominar mais os mercados é quem entende de emoções. Porque o que nos diferencia das inteligências emocionais é a nossa capacidade de sentir, é a nossa inteligência emocional e social, a capacidade de colaborar, interagir e ter sentimentos. Então, quanto mais se sabe e se entende de emoções, mais o negócio dura. Porque eu vou conseguir colocar a minha equipe em primeiro lugar, não o meu cliente, e sim a minha equipe em primeiro lugar. Entendendo de o que a gente chama de segurança psicológica, entendendo do quanto é importante ter um círculo de segurança dentro da empresa, onde as pessoas confiam umas nas outras, né, e interagem entre elas, e isso gera saúde mental e saúde emocional, e a partir daí essa equipe vai conseguir colocar o meu cliente em primeiro lugar. E vai gerar satisfação para esse cliente. Então, entender de emoções nos negócios, no empreendedorismo, é a base de tudo. Não entende de emoções ainda? Tá na hora de estudar, tá na hora de procurar, tá na hora de começar a entender. Porque você pode não estar usando no teu negócio, mas tudo que você compra está ali, você está comprando emocionalmente. Quem te vende usa emoção. Então, chega a ser burro não estudar isso. Porque você vira refém do mercado. Pedro. Muito bom. Eu, como o Montanha falou, eu sou empresário. Você tem uma mentoria para empresários, né? Uhum. Eu, falando assim um pouco da minha realidade, eu era uma pessoa muito centralizadora, né? E eu comecei a ver que isso atrapalhava. Eu era um gargalo para muitos processos na minha empresa. E aí depois, eu aceito muito... quando eu confio numa pessoa, quando a pessoa me passa credibilidade, eu aceito muito o que aquela pessoa me fala. E aí eu fiz um treinamento que eu continuo achando ele maravilhoso, me ajudou muito em muitas coisas, mas talvez eu que tenha entendido a mensagem um pouco diferente de como ela foi passada, mas eu entendi que eu teria que cuidar como empresário dos indicadores, coloquei pessoas para liderar minha equipe e fiquei muito nos bastidores da minha empresa. Isso foi, claro, teve um desmame para isso. Isso foi bom durante um tempo, só que depois eu comecei a perder o controle, comecei a... E assim, eu entendo que eu não tenho que voltar a ser aquele centralizador e eu não tenho que ser também esse que só fica olhando os bastidores e mexendo nos indicadores. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Como que na tua mentoria você ajuda as pessoas a acharem... Primeiro, elas têm que entender que onde que existem, né? Primeiro tem que entender que existe, depois achar e depois botar em prática. Como? Fala um pouco sobre esse ponto de equilíbrio aí. É muito interessante isso, porque durante muito tempo, e aí uma das áreas que eu estudo dentro da inteligência emocional, dentro da liderança, dos negócios, é a economia comportamental, né? E durante muito tempo, na administração, se endeusou os indicadores. E eu digo que o humano, ele é maior e mais relevante do que o KPI. Porque quem está gerando os KPIs? Quem gera os KPIs? São as pessoas. Né? São as pessoas que estão gerando aqueles indicadores ali. Se eu ficar olhando só para o indicador, eu vou passar uma mensagem de que o indicador é mais importante do que a pessoa. E em dado momento, a pessoa vai fazer de tudo para alcançar o indicador. E fazer de tudo vai gerar um problema gigante. Vai gerar problema de governança, vai gerar fraude,
vai gerar... Eu acho que a loja americana é um grande desses problemas aí, né? Exato. Tem um documentário na Netflix que eu aproveitei o feriado pra assistir, eu não tinha assistido ainda, recomendo. E vai trazer muito isso à tona e gritante, que é CEO em Fuga. Não sei se vocês já viram. Nada, deixa eu anotar aqui. CEO em Fuga. É do Carlos Ghosn. Ele foi CEO de duas gigantes, da Renault e... esqueci o nome da outra. Duas gigantes de automóveis. Ele era CEO nos Estados Unidos e no Japão. De duas gigantescas empresas multinacionais. E ele chegou no topo do mundo, né? Só que acontece, o poder, aí tem até um destaque lá no Instagram, quem quiser dar uma olhada depois, não vou me delongar, o poder vai sim corrompendo as pessoas. E isso vai subindo a cabeça, indicador, indicador, indicador. O primeiro grande escândalo foi de suicídios dentro de uma fábrica. Executivos que não aguentavam a pressão e chegaram ao extremo de se suicidar dentro da fábrica. Foram 2 ou 3 casos em poucos meses. Então, começam a vir coisas que o dinheiro não paga, que só olhar o indicador vai causar um problema que eu não vou conseguir solucionar de maneira tão simples assim. Ao mesmo tempo que quando a gente vai olhar a história de grandes empresas que têm mais de 100 anos, permanecem em constante crescimento, mesmo que pequeno, mas elas continuam em constante crescimento. A diferença está na base da cultura, que é pessoas. A minha equipe é fundamental. Então, o diretor, o dono da empresa, ele precisa sim olhar os indicadores. Eu não estou dizendo para você esquecer e abandonar os indicadores. Mas eu tenho que entender que as regras, os processos e os indicadores não são a lei. Eles não são a coisa mais importante da empresa. A coisa mais importante da empresa são as pessoas. E eu vou acompanhar os indicadores, que os indicadores, eles são um sintoma, como a febre. Uma criança tem febre, e aí a febre nunca é a doença. Ele é um sintoma de que algo está errado. Se eu tratar os indicadores como fatores de alerta e de dados, de informação de como estão as pessoas, eu vou ter alta performance das pessoas. Eu vou ter os melhores resultados. Se eu valorizar aquelas pessoas. Porque o indicador caiu, porque alguma coisa aconteceu. Alguém não está bem. E o papel principal do dono do negócio é cuidar das pessoas. Observar os indicadores, mas cuidar das pessoas. A gestão de pessoas é a parte mais relevante de qualquer negócio. Na mentoria, a gente trabalha isso começando com cultura. Começando entendendo por que o teu negócio existe. Que diferença ele faz no mundo, na sociedade e na vida das pessoas que fazem parte dele. O teu porquê, a base da base. E aí nós vamos construir, entender quais são os valores fundamentais, quais são os motivadores, missão, visão, valores, é bonito de falar, mas qual é a realidade disso? Que diferença vai fazer daqui 10 anos a existência do teu negócio? Para o mundo. É para uma fatiazinha aqui no Rio de Janeiro, que seja, mas vai fazer diferença em algumas dezenas de vidas. Qual é essa diferença? A partir daí, eu vou sim construir processos. Eu vou sim ter indicadores, mas eles serão mais saudáveis. E aí a tua empresa vai durar mais. A não ser que você queira explodir e morrer depois de 2 anos como negócio, né? Aí você vai seguir outra regra e vai pegar livros antigos de administração e focar lá em indicadores, indicadores, indicadores. Mas você mesmo disse, não é sustentável. Não. Vai chegar um momento em que eu vou dizer assim, caramba, eu vou ter que voltar para a operação. É um retrocesso. O papel do dono de negócio é abrir o caminho, deixar o caminho asfaltado e ser o visionário. Ele está sempre abrindo o caminho. Sempre abrindo o caminho. E o excelente líder é aquele que sabe se replicar. Você disse que coloquei pessoas para liderar. Talvez faltou alguns processos no desenvolvimento desses líderes. Na autonomia deles, na visão de negócio deles. Encaixar o propósito deles dentro do teu negócio. Talvez aí tenha faltado um detalhezinho. Quando eu vejo as pessoas, como seres humanos, é mais fácil fazer isso. O principal papel do líder é ser humano. Quando eu sou humano, o indicador é resultado. Isso é uma coisa que eu falo bastante, né? O capital mais importante de qualquer empresa é o capital humano, né? Então, exato. Não só de empresa, de uma sociedade como um todo, né? Tem parte histórica, relevo e tal, mas o capital humano, ele é o principal, é o que faz mais diferença mesmo.
Então, não, né, eu fico olhando ela, cara. Acho que cada vez que ela está junto, eu fico vendo ela falando, me encanta, porque essa questão dela, essa veneração dela por pessoas e dentro de um ambiente de trabalho, e se isso surte efeito no, no, no resultado, né? No resultado, isso já é uma coisa de grande relevância, né? A gente estava conversando aqui, ele foi meu patrão. Olha que Ele foi legal. meu patrão, e a gente, até nessa questão de inteligência emocional, a gente houve uma ruptura na nossa relação, e depois de algum tempo a gente voltou a ter contato, e aí, por incrível que pareça, a gente tem uma amizade muito maior do que tivemos naquele período, né? Que eu acho que isso é uma coisa até que eu já tive um amigo meu que depois virou meu chefe, e aí eu conversando com ele, ele me falou uma vez que é natural, não sei se deveria ser, né? Mas é natural as pessoas se afastarem depois que veem naquela posição, naquela hierarquia, enfim. E eu acho isso muito ruim, porque não que eu perdi um amigo, mas ficou distante. No caso do Montec foi bom que foi o contrário, né? Mas poderia ter sido também antes. Então, assim, já que a gente está falando de liderança, mas antes da liderança vem o líder, vem o humano, a pessoa, né? De novo, não vou falar achar o ponto de equilíbrio, porque isso aí é uma coisa também muito, muito pessoal, mas qual a dica que você dá, né, para melhorar essas relações interpessoais dentro do ambiente corporativo? Eu acho que isso é mito. Que te falou, né? As pessoas te falam, causa um afastamento. De novo, a grande resposta do economista que depende. Né? Depende muito da pessoa que está ali. Eu vejo que cada vez é mais saudável quando, ao invés de afastar, existe uma aproximação. Mas isso requer desenvolvimento desse líder e consciência desse líder. Envolve o querer dele. Né? Porque você não vai conseguir dar a liderança para alguém. Liderança não se dá. Né? Você não vai conseguir dizer, Montanha, agora você está na minha equipe, você é gerente. Ele vai ser gerente, ele não vai ser líder. Eu vou precisar que ele queira ser líder e desenvolva a liderança. Através do autoconhecimento, através de ferramentas e de habilidades de relacionamento interpessoal, né? E de liderança, como que eu vou dar um feedback estruturado? Porque acontece muito, muito assim, demais. Eu chego para um gestor que eu estou acompanhando de uma empresa, como são os feedbacks? Porque quando a pessoa erra, feedback não tem relação com erro. Não tem nenhuma relação com erro. A pessoa já acha que é o esporro. Né? Só sabe dar o feedback de esporro. Feedback não é isso. Feedback é elogio. Feedback é potencializar o crescimento da pessoa. Ajudar ela a continuar progredindo. Quando ela comete uma falha, eu conseguir trazer uma característica positiva para ela suplantar essa falha. Isso é um feedback. Só que a gente não aprende isso na escola, nem na faculdade. A gente precisa estudar. Né? Você falou o meu encanto por pessoas. Se você estuda, isso é básico. Né? Você vai lá, vai estudar, vai entender sobre negócio, você aprende que a única coisa que presta no negócio são as pessoas. E são as pessoas que vão gerar o resultado. Então, isso se torna óbvio. Só que a gente não aprende isso na escola, a gente precisa desenvolver fora. A gente precisa desenvolver através de cursos livres e várias ferramentas. Mas não é a questão do empresário emergente que ele tem uma condição, ele tem uma condição que é meio que surpresa, né? Fundo de garantia, aí investe no negócio, faz uma sociedade, monta alguma coisa, mas sem base. Tanto no negócio. Mas mesmo quem tem dinheiro para começar um negócio, a maior parte das pessoas não tem essa base. É o que eu tô vendo assim no teu discurso, que assim, as pessoas não têm. Elas querem vender. Exatamente. O objetivo dela é o resultado. Vai chegar um momento que vai ter o afastamento, que vai ter ruptura, cresci, não sei mais crescer, ou estou prestes a quebrar, e é nesse momento, principalmente homens, é nesse momento que eles buscam. Mulheres empreendedoras, a maior parte delas estuda antes. Elas só procuram ajuda quando elas estão crescendo, e não é antes de ter problema. Eu vou crescer. Eu estou planejando crescer. Me ajuda aqui a estruturar para não dar problema nesse crescimento. Homem não, depois que a bomba estourou, socorro, alguém me ajuda. Existe essa diferença, tá? Eu vejo gritante isso nos clientes.
O homem espera o problema acontecer, a mulher antevê. Então, a maior parte dos empreendedores, eles não têm essa base de fato, não tem. E aí vai acontecer alguma ruptura para que ele busque. Infelizmente, essa é a realidade da grande maioria no Brasil. E aí esse ponto de equilíbrio, ele é muito subjetivo, sabe? Que você perguntou, o ponto de equilíbrio das relações. Ele é muito subjetivo. Eu não tenho um indicador que vai apontar isso. Eu tenho o sentimento instaurado. Só que o que acontece é que quando alguém atinge um posto de liderança, que sobe na hierarquia, a gente tem crenças, a gente tem visões limitadoras que colocam aquela pessoa num lugar diferente. E essa pessoa que está acima, cabe a ela baixar. É igual quando você fala com uma criança. Vocês já viram criancinha pequenininha de 4, 5 anos em que o adulto fica de cócoras ou de joelho para conversar com a criança? Mostrando para olhar na mesma linha visual, para ter o respeito com a criança. É mais ou menos isso. O líder, ele precisa chegar ao liderado. Não tem como o liderado pular a altura do líder, digamos assim, fazendo analogia, né? Subir lá para conversar com ele. É papel do líder vir ali e respeitar aquela pessoa. E aí eu construo isso que a gente chama de segurança psicológica. E aí tem uma pesquisa maravilhosa sobre isso, quem quiser procurar depois, que ela foi feita, tem um livro chamado Organizações Sem Medo, que vai trazer essa pesquisa. Uma pesquisadora, ela foi e fez um estudo em hospitais. Hospitais que tinham maior mortalidade por erros e que tinham menos mortalidade. E a primeira coisa que eles chegaram lá, e eles observaram que onde havia maior mortalidade, tinha menos erro registrado. Aonde não acontecia fatalidades, praticamente, tinha uma infinidade de erros registrados. Como assim? Erra mais, mas não tem fatalidade. Erra menos e tem fatalidade. Como? Não faz muito sentido, né? Faz, porque aqui, onde se errava mais, não se comunicava. Então, chegava a autoridade do médico e dizia, 100 mililitros desse remédio aqui. Aí o enfermeiro olhava, esse remédio para esse paciente, eu achava que ele tinha alergia. Mas o médico mandou, não questiona, não fala e faz. E acontece a fatalidade. No outro, é 100 mililitros desse remédio. Doutor, tem certeza? Eu acho que não. Aí o doutor, errei, não é isso mesmo. E aí se registrava esse erro. Só que ao registrar, não executava. E evitava a fatalidade. E aí isso se dá o nome de segurança psicológica, quando as pessoas têm a abertura de questionar o seu superior, porque ele permitiu que isso fosse feito. Isso é muito bom. Eu falo muito, eu bato muito nessa tecla com a minha equipe. Eu falo até que é um dos pilares mais importantes é a comunicação. Sim. A comunicação, ela resolve problemas, ela evita problemas, ela é fundamental. Mas você falou aí sobre mitos. Quer perguntar alguma coisa? Não. Você falou sobre mitos, e a gente começou o papo até desconstruindo, Sim. né? Eu acho muito legal quando o rumo vai por aí. E que poucas pessoas têm, às vezes, essa liberdade ou essa vontade de falar. E aí eu queria saber um pouco sobre os mitos da liderança. Porque quem quiser saber sobre liderança, joga no Google, vai ter alguns conceitos ali, Sim. pobres talvez, mas vai ter alguma coisa. Mas mitos é só quem entende de verdade, quem está com os pés, os 2 pés em campo para saber. Então, até para desconstruir um pouco do que se vê por aí. Sim, vamos lá. A base não nasce líder, né? Até fiz um treinamento esses dias, e aí nós estamos falando sobre desenvolver habilidade. E aí um dos gerentes disse assim, mas Dani, você tem certeza que não tem pessoas que nascem já sabendo se comunicar, nascem já líderes? Porque a gente olha pra você e você tá pronta. Aí eu brinquei, comecei a rir, eu disse, tô pronta hoje, né? São muito
muitos anos de estudo, prática, desenvolvimento de habilidades. Então, ninguém nasce pronto. Isso é uma grande ilusão. Até porque, quando nós olhamos na história, esses grandes ícones, muitas vezes, vamos desconstruir imagens de grandes ícones, mas eu não vou citar nomes pra não também ficar meio chato. Mas se quiser, pode. O próprio Jack Welch, né, foi considerado o maior CEO da história por algumas pessoas. Você começa com ele escrevendo 5 livros, colocando o próprio rosto na capa. Então, isso me fala mais sobre ego do que sobre liderança, né? Então, já começa aí. O líder real, ele não se coloca no centro. O papel dele é de apoio àquelas pessoas. Ele não precisa aparecer. Ele não precisa ser o centro das atenções. No final do ano, eu fiz uma homenagem para um diretor de uma empresa, que eu dei um certificado especial para ele. Ele ficou todo emocionado porque ele não esperava. Porque ele nunca está nos holofotes. A equipe dele, ele reconheceu a equipe. Sabe por quê? E as pessoas são extremamente engajadas, mas ele é o apoio. Ele é o suporte daquelas pessoas. Então, quando ele recebeu a homenagem, ele ficou surpreendido também. Então, um dos grandes mitos da liderança, muitas vezes, é que o líder precisa ser esse cara, o showman, que tá lá na frente, que é idolatrado pelas pessoas, ou que ele nasce pronto. Ele já nasceu com uma estrela. Não é assim. A gente desenvolve habilidade. Até porque essas pessoas que parecem que nasceram com uma estrela, ali na frente você vê ela escorregando e cometendo uma atrocidade que diz assim, peraí. Era falso, não era real. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Em algum momento isso vai cair. Então, o primeiro de todos os mitos é esse. A pessoa não nasce líder. Depois, o cara não precisa ser um showman. Muito pelo contrário. A maior responsabilidade de um líder é cuidar das pessoas. E as pessoas vão cuidar dos resultados. Né? Vão cuidar dos indicadores. Então, líder e gestor é muito diferente também. Eu posso ter gestores sem que eles sejam líderes. E eu posso ter líderes sem que ele seja gestor. E aí eu posso ter 2 pessoas, 2 papéis numa empresa, por exemplo. Mas na maior parte das vezes é indispensável que o líder seja um bom gestor também. Né? Porque senão alguém vai passar a perna nele, né? Eu brinco assim, você é muito inspirador, mas abre o olho, né? Às vezes chegam alguns clientes assim pra mim, que são pessoas maravilhosas, extremamente inspiradoras, realmente líderes, mas que falham na gestão. E aí tem alguém que às vezes é mais esperto e precisa ter um cuidado. Então, gerir e liderar também é extremamente diferente. É um outro grande mito da liderança. E aí a gente vai até amanhã falando de mitos aí. Eu ia perguntar, até numa reta final aqui do nosso programa, esses conhecimentos, você consegue atuar também na tua vida pessoal? E assim, você tem falhas também? Porque você falou sobre o seu namorado e tal. E eu queria entender se você também põe em prática esse conhecimento também todo, tanto de liderança quanto desse conhecimento de emoções da sua vida pessoal. E assim, se você tem falhas também. Todo mundo tem, né? Falha, todo mundo falha. O ser mais perfeito que já pisou na Terra foi Jesus, e mesmo assim, se a gente olhar, ainda ele perdeu a paciência, ele deu uns gritos, então assim, falha todo mundo tem. É impossível ainda sermos perfeitos, né? A gente trabalha para mitigar essas falhas. A gente busca reduzi-las o máximo possível. E quanto à vida pessoal, até dentro dos treinamentos, dentro da mentoria, a gente fala assim que a maior prova é dentro de casa. É quando eu consigo sustentar isso no privado, na minha vida pessoal. E aí quem é pai, mãe, eu brinco que o maior negociador da face da terra são as crianças. Então, se você consegue manter a tua inteligência emocional, a tua paciência, a tua cordialidade, a tua argumentação com uma criança, você tá preparado para ser líder. Eu olho hoje pro meu irmão e digo assim, caramba, tu evoluiu, hein? Porque a filha dele tem 7 anos e a bichinha, olha, ela coloca a gente dobradinho dentro do bolso. E ele consegue conversar com ela, argumentar e ela aceitar e respeitar numa simplicidade, sabe? É bonito de ver. Então, sim, a gente trabalha na vida pessoal também. Busco levar o máximo lá para a vida pessoal, mais ainda,
Porque é lá que a prova é maior. É porque lá é que as emoções vêm mais fortes e mais intensas do que no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho você segura mais. Não deveríamos segurar tanto as emoções no ambiente de trabalho, mas a gente segura mais. Na vida pessoal é mais difícil. A gente é arrebatado com maior facilidade. Só que se eu não sustentar lá, eu não sustento em lugar nenhum. Porque outro grande mito, aproveitando, é que nós devemos dividir entre vida pessoal e profissional. Isso não existe. Eu não sou 2 seres humanos. Eu sou uma Daiane que passa por múltiplos lugares, por múltiplas vivências, por múltiplas experiências e que se conecta com múltiplas pessoas. Mas eu continuo sendo a mesma Daiane. Eu sou uma Daiane ainda. Sabe? Então, entender disso é fundamental. Eu convivo muito com pessoas, todos os dias, né? Aí o meu namorado, um dos desafios que eu tenho em casa, por exemplo, desse equilíbrio eu convivo o tempo inteiro com pessoas. Eu falo o tempo inteiro com pessoas. Então, tem final de semana que eu quero silêncio, eu não quero ver gente. Tudo que eu não quero é ver gente, porque eu tô cansada, esgotada. Eu preciso descansar. E ele é mais social do que eu. Então, ele quer sair mais. Aí a gente brinca, diz assim, vai. Aí tu vai ficar bravo. Eu digo, não, eu preciso de silêncio e você precisa sair. Vai lá com nossos amigos, não tem problema. E você ter maturidade para isso é fundamental. Que isso como que isso corresponde com o ambiente de trabalho? A delegação, quando eu confio que a pessoa vai executar da melhor forma e que eu entendo o perfil dela, que é diferente do meu. Então, percebe que é a mesma atitude em ambientes diferentes. Um na vida pessoal, em que eu digo, vai lá, que eu entendo que a tua necessidade é diferente da minha. E quando eu tô no ambiente de trabalho, que eu delego uma atividade, digo, eu sei que você vai fazer diferente de mim, mas talvez seja melhor do que eu faço. Vou te contratar pra tu fazer uma terapia de casal em casa. Não. Aí também não. Próximo tema pode ser a importância da liderança para casais. Bacana. Assim, não sei se tu tem alguma coisa no bico aí, mas só para pegar o gancho, quais são os próximos passos para 2023? O que tu tá pensando? Porque assim, você tem muito conhecimento, você tem o leque é muito amplo, né? E 2023 só tá começando. Para alguns só começou agora. Nossa, já suei tanto esse ano já. Eu até fiz um post vindo pra cá, eu escrevi assim, eu sei que o teu ano começou muito antes do carnaval como o meu, porque em fevereiro eu fiquei sem voz uma semana, de tanto trabalhar já. Esse ano é um ano de ruptura para minha empresa, isso é muito interessante, né? Porque é um momento de maturidade. A empresa vai fazer 5 anos agora. E eu vim em fases, né? Eu falo muito de estratégia de negócio, eu vim em fases. Então, primeiro eu falava com o público geral, depois eu fechei esse leque, que a gente estava falando antes, eu fechei esse leque, fiquei muito em company, vendendo somente soluções para empresas. Agora eu vim e relancei mentoria em grupo, que eu falo com o empreendedor, desde o empreendedor individual até alguém que tem aí umas 10, 15 pessoas na equipe. Eu limito aí, né? Donos de empresa. Acima disso é solução interna. E eu venho para uma outra ruptura, que talvez seja no segundo semestre, que é um produto digital. Que é onde eu brinco que é onde eu posso descarregar tanta informação. Porque senão você fica obeso mental, né? Você vai retendo informação e por mais que eu tenha um leque de clientes hoje, eles são muito similares entre eles. Então, tem essa sede de compartilhar. Então, vem novos projetos aí, mas eu estou no momento de estruturar esse crescimento também, porque ele não pode ser feito de qualquer jeito, que vai dar problema ali, né? E aí eu sou fruto do que eu estudo, né? Eu sou fruto do que eu prego, do que eu falo, do que eu estudo, do que eu faço. Então, eu brinco, o pessoal fala, casa de ferreiro, espeto de pau. Não pode. Casa de ferreiro, espeto de ferro. Vamos lá. Se eu falo de estratégia, eu preciso estruturar isso. Então, esse ano vem para ser um ano de grande crescimento para a empresa como um todo. Esse ano eu já tenho mais pessoas na equipe do que eu tinha em outros anos. Já tenho outros especialistas, por exemplo, planejamento estratégico. Eu tenho alguém para planejamento estratégico. Para a parte financeira é outra pessoa. E para treinamentos de comunicação eu tenho outra pessoa. Então, não é mais... apesar da empresa chamada Daiane Soluções, ela não é refém mais da Daiane, graças a Deus. Minha saúde também agradece. Você já achou o ponto de equilíbrio que a gente estava falando?
Eu acho que ainda falta. Ainda falta. Ainda falta um pouquinho, mas está próximo, né? Eu acredito que sempre vai faltar alguma coisinha. Nunca vai ser perfeito, mas está mais próximo disso. Então, respondendo, para poder descarregar tanto conhecimento, vem um produto digital aí, provavelmente no segundo semestre, para dar fôlego de estrutura e poder contribuir também. Eu até comentei com outro especialista de mercado, ele é especialista sobre, na verdade, mercado de trabalho, né? Ele fala muito de liderança também, mas mercado de trabalho. E a gente tem alguns bloqueios emocionais também de, peraí, será que eu posso fazer isso? Eu sou tão bom assim? Eu vou ficar me vendendo, né? A gente tem alguns bloqueios. E aí, na conversa, a gente diz assim, pessoas boas, excelentes, competentes, elas têm obrigação de entregar o seu conhecimento e o seu produto. Então, no segundo semestre, eu vou cumprir com a minha obrigação. Mas traga a promoção aqui pro nosso Semântica, hein? Pelo amor de Deus. Assim estiver pronto. Quando estiver pronto para lançar, a gente marca para fazer um podcast para explicar isso aí, fazer esse lançamento. Eu não sei nem como é que funciona essa questão de marketing, depois você vê direitinho se é melhor você vir lançar aqui ou se depois de lançado vai discutir o que você tem. Não tenho a mínima ideia. Pensa depois não sei. Calma, a casa está aberta para a gente ouvir. Vai a saideira aí. Bom, a saideira, vamos fechar com as palavras de semântica. A gente pede para os nossos convidados, pode ser uma frase curtinha, pode ser uma mensagem, você olhar para aquela câmera ali e falar algo que faça sentido para a sociedade, para você, quer falar sobre o seu tema, algo que faça sentido, palavras de semântica. Uau! Palavras de semântica, muito bom. Eu tenho uma crença muito forte que nós precisamos desenvolver a coragem de sermos nós mesmos para que assim nós transformemos as nossas relações e os nossos negócios e a nossa vida. Então, entender que o mundo tá aí cheio de gente e você não precisa ser uma cópia de alguém, você precisa ser você. O mundo precisa de quem você é, do teu jeito, com as tuas qualidades, com as tuas habilidades. E quem tem negócio, o seu negócio, ele vai ser um reflexo de quem você é. Então, valorizar quem você é, entender que cada partezinha tua tem muito valor, desde que você dê valor a ela. É fundamental. Muito bom. Excelente. Aquelas considerações finais que eu pedi, teus contatos. Claro. E a tão famosa meta de likes. Vamos lá. Todas as redes sociais, daianesantos.me. Você vai conseguir encontrar ou com ponto ou sem o ponto, Daiane Santos ME, em LinkedIn, YouTube e no Instagram, daianesantos.me. Hashtag O Líder Real, também você consegue encontrar muito conteúdo por essa hashtag. Em breve, mais conteúdos e mais informações nessa hashtag. Meta de likes, vamos ser... Tá começando o projeto? Vamos ser humilde, vamos lá, 200 likes para começar, já tá bom, né? Rapaz, foi realista, né? Realista. Pé no chão, vamos lá. Pé no chão, maravilha. Daiane, obrigado por estar... Eu falei com ela, fez entrevista comigo, falei, tem um projeto X, bora. Muito obrigado. Obrigada. Então, muito honrado. Sabe que eu sou um admirador. Falou de... Quem foi funcionário sabe como é ter patrões que têm um certo problema, né? Então, assim, quando... Não falar de mim aí, não. Não, no teu caso é outros 500. Mas quem foi funcionário, tem poucos chefes, líderes que você tem uma afinidade ou um tipo de admiração. De admiração. Você volta para aquela empresa, você sai do trabalho, volta para casa e que você quer voltar para o trabalho porque tu sabe que vai ter um ambiente de trabalho tranquilo. Então, o próprio Pedro mesmo foi o meu chefe. Era gostoso de trabalhar. Quando eu ia para como é que é o nome? Pro escritório no Valqueire, era gostoso pra caramba, era bacana. Né? A equipe que tá lá. Não vai puxar saco também, não. Não, era mesmo. O problema é assim, se por acaso eu passasse um pouquinho do horário do almoço, aí, mas que isso, mano. Então, assim, mas você que trata de líder, você é uma figura muito importante, né? Então, tu vai merecer todo o meu respeito, tá?
Esse foi mais um podcast. Não é um podcast do Pesadão, mas tem o Pesadão. Assim, a dupla de peso. A dupla de peso. Né? A gente conta com a sua inscrição, se inscreve no canal aí, comente, né? E a meta de like de 200 likes. Se fez sentido para você, compartilha. Encerramos nossos trabalhos hoje.